Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Michel Oliveira, falando para os seus seguidores que eu o ataquei, tanto a ele quanto a sua esposa Ma Oliver, e que junto dos anciãos formamos um grupo para acabar com os críticos, sendo que eu não tenho contato com os anciãos, exceto quando na igreja, mas a acusação deles é aquela que eles fazem contra nós e quer reverter, que eles querem verdadeiramente acabar com a congregação, expondo para que venha perder a credibilidade diante daqueles que não a conhecem e, inclusive, incentivando as saídas dos seus adeptos com centenas de inverdade, tanto para enfraquecer, mas somente aqueles que são os novos convertidos. Ele irá dizer aqui em seu vídeo que pessoas como eu é que sujam a imagem da instituição. Porém, nós o veremos aqui mais de uma vez fazendo acusações seríssimas contra o ministério e contra os irmãos da secretaria, ainda que ele negue que ele não fala dos irmãos, dizendo que o seu trabalho aqui na internet não é ofender as pessoas do ministério. Podemos ver claramente, como dito aqui neste vídeo, as suas ofensas maliciosas, tendenciosas, direta à moral dos diáconos e demais irmãos da instituição Congregação Cristã. E isso sim que é querer cercear os nossos direitos à liberdade de culto. Vamos à reflexão, depois nós veremos o vídeo com as suas acusações. Bom, irmãos, só para deixar claro aqui, para reforçar a Constituição no seu artigo 5º, ela nos dá o direito da livre manifestação do pensamento. Portanto, o mesmo direito que esse senhor, o senhor Michel, tem de tecer as suas opiniões críticas contra os irmãos da congregação, nós, nos termos desta lei, usamos da mesma liberdade em rebater as suas falácias mentirosas, ok? Vamos a palavra então. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprenderam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi os daqueles. Vamos ao vídeo, depois faremos aqui então as nossas considerações. O nosso trabalho aqui não é tirar pessoas da CCB e nem colocar pessoas na CCB, tá? Nosso trabalho aqui não é evangelizar pessoas. Simples assim. E o nosso trabalho aqui também não é ofender a moral do líder religioso. Nós vamos ver aqui, irmão, ele acabou de falar, marque bem essa palavra, que não é ofender a moral do líder religioso. Será que ele está falando de outras instituições? Porque dentro da congregação, ele está ofendendo a moral e eu vou provar para vocês aqui com a fala dele já já. Vamos continuar. Da pessoa física dele. Nosso trabalho aqui é analisar as palavras que ele prega, os testemunhos, tópico de ensinamento, circulares, enfim, o nosso trabalho aqui é analisar e
debater ideias, não é combater ideias, tá? Nosso trabalho aqui não é silenciar o ancião, o nosso trabalho aqui não é fechar as portas da congregação, o nosso trabalho aqui não é derrubar a igreja, nosso trabalho aqui é debater ideias. Nós somos livres para isso. A Constituição Federal nos dá essa liberdade de expressão, ok? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Antes de colocar aqui a questão do Gênesis, tá? Eu vou colocar primeiro aqui o áudio de um rapaz. Ele vai iniciar aqui falando sobre a minha pessoa, vai citar o meu nome, Ari Pereira, tá? Só que o áudio, eu cortei o áudio porque tá aqui nos vídeos já. Se os irmãos ainda que se ainda alguns não viram, é só entrar aqui no canal e vai ver o vídeo que eu gravei, cuja capa tem o Denis e tá escrito assim, ó, é o fim dos críticos, tá? Então eu fiz uma sátira em relação a um vídeo anterior a esse meu, que eles fizeram colocando que a congregação acabaria em 7 anos, assimilando ao governo norte-americano, o governo Trump. Então eles quiseram falar que a congregação em 7 anos acabaria, como o próprio Michel escreveu na capa do vídeo dele, ele vai falar aí. Só que por eu ter feito o meu vídeo, ele acha que está errado, mas o dele ele não acha que é errado. Deixa eu colocar aqui primeiro, ligar aqui. Eu vou colocar o áudio de um rapaz, o nome dele é Ari Pereira. Daqui a pouco eu vou colocar uma nota de repúdio. Julimara, Guga, um grande abraço. Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou colocar uma nota de repúdio no canal em relação a esse senhor aqui, né? Ari Pereira. Ele é crente batizado na Congregação Cristã no Brasil. Ele fez um vídeo e ele colocou na capa do canal dele que agora é o fim dos críticos, tá? Agora é o fim dos críticos, estamos no YouTube defendendo a CCB. Ou seja, gente, juntou um grupo de pessoas na internet agora, e não tem problema de juntar um grupo de pessoas, se unir para debater as palavras dos críticos, não tem problema algum. Agora, o grande problema é quando eles se juntam para quê? Para acabar com os críticos. É isso que está acontecendo. Eles colocaram isso muito claro recentemente numa live, o rapaz, o Jason, e esse senhor aqui também colocou muito claro no canal dele, na capa do vídeo dele. Vocês podem observar aqui, ó. Ele colocou a foto do Denis. O Denis é figura pública. E ele colocou aí, ó, no meio aí, ó. É o fim dos críticos. Estamos no YouTube para defender a CCB. Ou seja, se é o fim dos críticos, se eles querem acabar com os críticos, logo nós estamos sofrendo uma intolerância, uma perseguição e um cerceamento da nossa liberdade de expressão. Mas essas pessoas aqui são fanáticos. Essas pessoas aqui são os ditos idólatras fanáticos da Congregação Cristã no Brasil. São essas pessoas aqui que acabam depreciando, sujando a imagem da igreja. E prove para mim que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Nós estamos cerceando o direito deles de criticarem, da mesma forma que eles estão cerceando o nosso direito de culto. E aquilo que a gente fala, não quer dizer que nem eu falei, eu coloquei aqui o fim dos críticos porque eles colocaram na capa dos vídeos deles o fim da congregação. Então, eu fiz uma sátira em cima daquilo que eles colocaram. É evidente que a congregação não vai acabar em 7 anos. Uma congregação que ela é centenária não vai acabar em 7 anos. E em relação ao que ele está falando, o irmão Luiz Francisco falou que um dia a congregação poderia acabar se todo o ministério não fizesse a vontade de Deus. Então ele fez essa comparação, que poderia chegar ao fim se os irmãos não obedecessem à vontade de Deus, porque a congregação ela foi feita em cima daquilo que Deus mandou. Foi obra de Deus na terra. Então não tem como a congregação acabar, sendo que todos os irmãos estão fazendo a vontade de Deus. E para eles que não gostam de ouvir a verdade, a congregação ela está muito bem, ela está cada dia mais crescendo. Mas não, na boca deles ela está caindo e eles é que depreciam a congregação e não nós que a defendemos.
Prove para mim, prove para todo o público aqui que o Deus de vocês cura, faz milagre, faz sinais. Aqui, eu tenho essa caneca aqui, ó. O nosso Deus, ele cura, ele faz sinais, ele faz obras maravilhosas no meio do seu povo, porque o seu povo crê nele e serve a ele com amor, carinho, devoção e temor, tá? E ele não vai dar sinal para os incrédulos, porque a própria palavra de Deus diz que a essa geração incrédula não será dado nenhum sinal para eles, porque você tem que crer para você ver alguma coisa de Deus. Eu mesmo já recebi muitas bênçãos e maravilhas do Senhor, do nosso Deus. E o que ele está falando aqui, ele está fazendo a mesma coisa que os antepassados fizeram. Era testar o poder de Deus, querendo que Deus mostrasse a eles por força um poder, que nem ele vai falar aqui, ó, que ele tem um caneco do Corinthians, ele está fazendo uma comparação ao Corinthians que perdeu, então o caneco dele diz ele que naufragou, e agora ele pede para que nós ore, e se nós conseguir fazer, através das nossas orações, o caneco levitar, então é porque o Deus existe. Isso daí, irmão, é uma heresia, e é a característica de alguém que não tem fé em Deus, que é um ateu. Aqui, que ontem naufragou, né? Eu deixo essa caneca aqui, você faz uma oração e faz ela levitar na hora, sei lá, para você provar que o teu Deus, ele é verdadeiro. Ele tá falando, gente, de uma capa que eu coloquei, e eu coloquei na parte de baixo, assim, que a CCB ia cair em 7 anos, né? Então, irmãos, vocês vão ver, ele falou com a própria boca dele. Será que ele pode fazer isso e nós não podemos falar que os críticos vão acabar também satirizando essa fala deles? Ele está dizendo que os críticos eles estão difamando a congregação cristã no Brasil. De jeito algum. Aqui nós estamos debatendo sobre o que é pregado na congregação, o que é ensinado na congregação. O Deus de vocês é o dinheiro. Sem dinheiro não tem pregação dentro da congregação. Não tem. Deus não fala na CCB. Agora, irmãos, ele vai falar da moral dos diáconos. Vamos ver. Deus não desce lá do céu às 7h30 porque não vai ter templo. Não vai ter como Deus descer porque não vai ter templo, não vai ter pessoas, não vai ter ancião para pregar. Deus da CCB é o dinheiro, é o mamão. Entendeu? Tanto que, só para vocês terem uma ideia, quando os anciães vão fechar alguma coisa, e o diácono, por exemplo, vai fechar com alguma empresa para poder fazer algum trabalho na congregação. Aqui ele tá falando, irmão, a respeito da moral do irmão. Ele está jogando que o irmão tem pensamentos sujos e ilícitos. A primeira coisa que a primeira e a única coisa que ele pensa é somente em fazer negócio com irmãos, né? Empresa de irmãos, porque eles dizem que tem mais confiança. Aí essas empresas desses irmãos aí, eles colocam 200, 300% de fatura, de percentual acima, de superfaturamento em cima, porque eles sabem que o crente paga, entendeu? Eles sabem que o crente paga, eles sabem que o crente tem confiança. Um véu que deveria ser vendido a R$40, o cara vende a 150, R$200. O purificador que o cara deveria vender a R$150, o cara vende a R$500. Entendeu? Eles não estão nem aí, porque eles sabem que o crente paga. O crente desculpa a expressão, a grande maioria é bobo, não pesquisa, não vai atrás. Agora tem pessoas que pensam, que raciocinam. Está aí então o vídeo que nós vimos, eles falando a respeito da minha pessoa, como se eu estivesse acusando ele, mas na verdade os irmãos viram aí quem é o acusador, o que eles falaram a respeito dos irmãos do ministério, que eles falaram dos diáconos, dos irmãos aí que trabalham com a venda dos inários. Irmãos, o que eu posso dizer, amigos que aqui estão, vocês que têm se inscrito aqui no canal e têm visto o meu posicionamento quanto ao conduzir os assuntos relativos à nossa fé, e que, na maioria das vezes, usando da própria palavra de Deus para a nossa defesa, fazendo uso da palavra, venho rebatendo em verdades por estes faladas,
mas de forma sempre respeitosa e sempre dentro das Sagradas Escrituras. Desta forma, como já citado, combatendo pelo Espírito. Tudo o que contradiz as verdades que interferem no segmento das doutrinas que por nós seguidas e as quais constantemente, repito, atacada no seu contexto de forma sutil e perversa por pessoas cujo objetivo demonstram a incitar o fim da instituição Congregação Cristã no Brasil, inclusive com vídeos de cunho pejorativos. A exemplo desse que acabamos de ver, que denota este fim, cuja a fala do senhor Michel Oliveira, que por anos tende a atacar a nossa fé e que outrora fora ele fazer vídeos dentro da instituição Congregação Cristã, mesmo sabendo que não se era permitido. Ainda assim, ele invadiu a nossa liberdade de culto, tentando provocar ira nos irmãos com um ar de deboche. Basta vocês verem, está gravado aqui no canal, este senhor buscando expectativa de que algum irmão pudesse destratá-lo e assim conseguiu mais uma vez acusar os irmãos até mesmo de violência contra ele. Porém, os irmãos o tratou com amor e o fez se sentir novamente em casa, mesmo não sendo mais participante da nossa fé. E, no entanto, este senhor Michel, ele ignora o nosso direito de resposta quando pleiteamos em nossa defesa, que vai justamente contra as suas narrativas. Então, somos por ele taxados de caluniadores, de fanáticos, e de que estamos tentando silenciá-lo, ainda que nossa defesa não tenha o intuito de ofender a vida pessoal e moral de cada um deles, como ele mais uma vez insinuou por eu ter falado o seu nome e o de sua esposa, apenas no sentido de que ambos estariam juntos com o Denis, e estes sim unidos em ataques à instituição Congregação Cristã no Brasil, o que não deixa de ser verdade por todas as nossas defesas é no campo das ideias espirituais. E o que falamos sobre o Denis não foi nada do que ele mesmo já não tenha dito, já não tenha falado e comprovado nos vídeos. Primeiro, porque foi falado e exposto por ele mesmo nas plataformas de YouTube, com as suas vozes. Então, eles mesmo estão se difamando e depois jogam a culpa em nós, se apenas reportamos as suas falas, como por exemplo o senhor Denis falou e expôs aqui a sua vida em um vídeo que está gravado aqui no canal, não só aqui no canal, mas em todas as plataformas de YouTube. Basta você dar um clique lá. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina que ao longo de nossas trajetórias, obtemos orientações para todas as áreas de nossas vidas e também inclui a todas as situações, conforme eu relatei no vídeo anterior a este, sobre a dependência, mesmo que involuntária. Neste exato momento, irmãos, agora mesmo, pessoas estão comprometidas com drogas, prostituições, roubos e todo tipo de malandragem, alguns para obterem até mesmo vantagens sobre os outros. E isso não quer dizer que por eu ter falado sobre este tipo de dependência, estaria acusando diretamente alguém, propriamente expondo-a, pois é notório que não usei nomes próprios de ninguém a essa conjectura, e o que eu disse foi com base nas evidências que ocorrem na vida de pessoas, assim como na vida espiritual e num campo igualitário a estes vídeos, pois todos temos dependência de alguma coisa. Todos nós dependemos de algo. E é nessa trajetória de vida que somos cercados de pessoas e amigos, e por que não dizer também de inimigos? É errado discorrer destes assuntos? O senhor Michel Oliveira, muitas das vezes, o inimigo ou os inimigos têm a aparência de amigos, Michel,
como no meio evangélico. Alguns só têm a aparência, no fundo são, assim como nos dizeres bíblicos, são lobos, e por isso eu usei no vídeo anterior a palavra serpente e peçonhas, porque os inimigos destilam peçonhas, e é por isso que a estes é preciso ter cuidado, pois estes inflamam os outros com as suas falácias e o pior, transferem todas as suas culpas, seus erros, suas ideias infundadas para os que defende com a verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele declara que nos últimos dias, e creio eu que já são estes os últimos dias, os nossos dias atuais, haveriam pessoas das quais deveríamos ter muito cuidado e até nos afastarmos deste. É o caso do Michel e de tantos outros críticos. Observem as características de tais pessoas: amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres e do deleite do que de Deus. Então, Michel, é essa a comparação que eu faço com todos aqueles que andam errado. Essas características, irmãos, quando observadas, são grandes alertas para que devemos nos afastar de tais pessoas, mas cada uma delas naquilo que cabe a ela. E a pergunta que eu faço aos irmãos: eu estou errado em explanar toda esta relação bíblica sobre os traidores? Existem um monte e eu estou difamando alguém? De forma alguma. Quanto ao Michel, nós devemos nos afastar por ele ser crítico. Não estou dando nome de ninguém. Comportamentos de cada um, conforme a Bíblia relata, é que se assemelha e cabe a você se enquadrar ou não. Entendeu, Michel? O Michel me acusou, porém ele não se atentou que eu não falei nada do Denis, pois foi o próprio Denis com a sua própria boca que se expôs o seu relacionamento, sua vida pessoal e particular, numa plataforma que é pública, o YouTube. Na verdade, como tudo o que ele faz em seus vídeos, no caso Michel, é sensacionalismo em cima do que eu coloquei na capa do meu vídeo. Uma sátira após um crítico colocar o fim da congregação. Então, na minha capa eu coloquei o fim dos críticos. E se o amigo Michel, ele gosta de buscar o ó para falar e se gabar dos seus currículos, da sua grade, a sua grade acadêmica, você vai continuar curioso, porque eu não preciso falar da minha grade curricular. Eu não me envaideço com isso. Eu não preciso demonstrar aos inscritos do meu canal a minha grade acadêmica. Isso só diz respeito a mim, a minha profissão. Se sou alguma coisa, quando precisa, aquele que precisa saberá o que eu faço no tempo adequado, quando for a hora. A surpresa, ela é sempre fascinante. Aqui o que tenho que apresentar é a palavra de Deus aos irmãos. João, o Batista, quando em prisão, ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30, salvo erro. Te garanto uma coisa, eu tenho uma profissão abençoada. A diferença do que eu falei em vídeo, ô Michel, e a você próprio, há uma grande diferença, porque eu não estou acusando, como você fez com os diáconos, falando que eles estavam usando de usura para obterem sobre os outros irmãos lucros vantajosos. Isso sim caracteriza calúnia, meu amigo, por usar um adjetivo afirmativo direto, como por exemplo dizer que os irmãos vendem véu de R$40 a R$150. Essa é uma afirmação que você precisa provar. Então veja, irmãos, a diferença do que eu falei no meu vídeo para o que o Michel afirma aqui no seu vídeo. E ele continuou dizendo que o Deus nosso é o dinheiro, é mamão. Ele repetiu várias vezes. Então, irmãos, vocês veem o que é difamação. Mas, irmãos, nós não vamos perder tempo, com isso. Vamos ficar na comunhão, na palavra, porque palavra jogada ao vento nada significa para nós. Deus é tudo o que gostaríamos que esteja na nossa vida.
Devemos falar somente do amor, que é servir ao nosso Salvador. Como está escrito, como Filipe e Natanael disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referem os profetas, Jesus, o Nazareno. Jó capítulo 1, versículo 45. Irmãos, devemos ser cautelosos. Somente assim iremos influenciar e não sermos influenciados. Ok? Então, Michel, é isso. Nós devemos nos afastar de vocês, porque vocês são críticos e vocês faltam com a verdade. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Não esqueçam de selecionar o sininho, dar o like de vocês, ok? Porque assim vocês serão avisados dos vídeos e o YouTube também vai entender que com o like e a participação de vocês em comentário, o vídeo será relevante e o YouTube vai passar a demais pessoas. Um abraço e que a paz de Deus esteja com todos vocês, não somente a vocês, mas com todos os seus familiares.